parte, a gente vai conversar um pouquinho sobre o divórcio. Então, aí, meninos, alguém quer conceituar o divórcio? Na verdade, assim, o conceito é que é uma forma de solução do casamento, né? Então, pressupõe um casamento prévio. E esse divórcio vem pôr fim ao casamento e extinguir qualquer obrigação entre os cônjuges, né? Essas obrigações que a lei até coloca. Então, basicamente é isso, né? Não tem muito o que, Rompe o vínculo matrimonial, né? não tem muito o que acrescentar. Inclusive os efeitos civis do casamento religioso também. Através do divórcio, ele extingue realmente o vínculo, né, matrimonial, sendo que a pessoa não é como a separação, ele extingue o vínculo ao ponto da pessoa, se quer restabelecer, é só através de um novo casamento. Sim. Tem que casar novamente para. Lembrando que não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, né? Nem que esses pais constituam uma nova união, eles permanecem com as obrigações ambos em relação aos filhos. Sim, eles se divorciam entre eles, não dos filhos, né? Quer dizer, as pessoas... Também a obrigação da pensão alimentícia. O que modifica em relação a um novo casamento é para quem recebe a pensão, né? Tanto filho como cônjuge, né? Sim. Aí sim se extingue a obrigação do pagamento se houver uma nova união. Uma coisa interessante a gente falar também, que é uma coisa claro que para direito é de certa forma recente, mas não tão recente porque é de 2010, que é aquela modificação de não ser mais necessário a separação, né? A prévia separação, que antigamente era obrigado para haver o divórcio, deveria haver uma prévia separação, seja a questão, eu falei, dos 2 anos de fato, né, que teria que comprovar que teve esses 2 anos, e depois ou um ano de separação judicial, né? Se entraria com processo, pede a separação, né? Tem a definição, que a homologação do juiz, né? Que houve a separação, e aí depois esperaria mais um ano para conseguir converter isso em divórcio. E aí com a emenda constitucional 66 de 2010 que houve essa alteração, retirando então essa necessidade da prévia separação. Sim, antigamente a pessoa tinha que entrar, como tu falou, Fabrício, com processo de separação, passado esse tempo aí, né, para depois converter em divórcio. Então, o que a lei entendeu é que isso aí, na verdade, era algo, assim, como eu vou dizer, um pouco proveitoso. Então, a ideia é que a pessoa já, estando separada de fato, né, já entre com divórcio direto, né, já encurte o caminho, digamos assim, é o espírito da... Na realidade não precisa nem essa separação de fato. Sim, Não sim, precisa, não. basta que as pessoas queiram Se divorciar. separar, sim, eu digo, não haver mais Sim. de comum acordo ou não, comum acordo não, que a gente vai tratar um pouquinho mais Sim. na frente, e, bom, extinguir o vínculo, né? Até porque essa questão da separação ela trazia um monte de requisitos, né? Para te poder fazer separação, tu teria que comprovar que tinha acontecido Sim. algum adultério ou a tentativa de morte, né? De tu tentar matar Já o tinha teu os cônjuge. requisitos, né? Os maus tratos, uma injúria grave, abandono do lar por mais de um ano, condenação por crime infame, né? Que o autor provoca desonra, má fama, né, nesse sentido. Conduta desonrosa, e aí, claro, aí a lei trazia outros fatos que impossibilitam. Que, no geral, era o que acabava acontecendo, que era mais nos outros fatos, né? Que é o que mais acontecido que esses outros requisitos ter que E é bom deixar bem claro, bom tu ter falado nisso, para deixar bem claro essa questão de abandono de lar. Que isso aí também tem muitas pessoas que ainda acreditam que isso existe. aí, né, Não que exista, que seja que seja um requisito, né? Ou que isso vai influenciar e às vezes, principalmente as mulheres se submetem às vezes à violência para não abandonar. doméstica para não abandonar, porque eu vou perder os meus direitos se eu sair. Não existe mais isso. Não, não tem porquê se submeter. Que são novos tempos, né? Sim. Então, assim, a ideia da separação, que existia
digamos que o casamento antigamente era mais sólido, que as pessoas mantinham o casamento por mais tempo, e faziam muitas vezes de tudo para manter um casamento, e a ideia da separação era a possibilidade posterior, assim, se passado um período separado, ver, não, realmente era melhor quando eu estava casado e conseguir reverter isso e voltar, né? E só que isso na prática se viu que dificilmente acontece, né? E também o fato de fazer um divórcio sem a separação, tu faz o divórcio e se realmente tu quiser retornar com a pessoa, né? É que na verdade, é como tu falou, Fabrício, antigamente, é que o direito sempre acompanha, digamos assim, ou tende a acompanhar, ou teria que acompanhar a evolução da sociedade. Deveria. A gente pega, digamos, a geração, não sei se dos nossos pais, mas um pouco, mas dos nossos avós. A pessoa, tinha aquilo da pessoa separada, até falavam desquitados antigos, né? Era uma desonra quase, muito para a mulher, inclusive. Então, tinha toda uma tentativa, assim, o divórcio, digamos assim, era a última, era quase que um crime a pessoa ser divorciada antigamente na sociedade. Então as coisas foram passando, foram evoluindo, e dessa forma que chegou onde a gente está aqui, que o divórcio hoje em dia já não é mais aquele bicho de sete cabeças, não, as pessoas por alguma razão não querem mais manter a relação, vão se divorciar. Então isso aí tudo ajudou a chegar onde a gente chegou aqui, né, do divórcio. Antigamente era meio complicado essa situação, era um tabu quase, né? Sim, sim. E a gente tem alguns tipos de divórcio, né? Então, Sim. até aí também teve um avanço, porque antes a gente só tinha o divórcio judicial. E agora a gente tem o divórcio judicial e extrajudicial. O divórcio judicial, a gente tem o divórcio consensual, que é aquele conhecido como amigável, em que as partes entram num acordo, num consenso de se divorciar, e aí é praticamente um acordo elas fazem ali já. Até se pede que quando se entre com a ação judicial, no caso, seja a petição inicial, aquela peça onde tu pede o divórcio seja assinado pelas duas partes, pelos cônjuges, né? Sim, junto com. Para demonstrar que realmente estão de acordo com o que consta ali no que está sendo pedido. Então, o judicial tem isso, né? Quando consensual, essa questão de. E o litigioso, que é quando não há um consenso, seja em relação à partilha, seja em relação à guarda, ou a alimentos, alguma discussão ali, até também a vontade de Seja quando um dos cônjuges não quer. Exato, seja a vontade de um e não seja a vontade do outro. Né? Também quebrando isso de que não vou. Eu não vou te dar não o vou divórcio. dar o divórcio, não existe isso, né? Tinha Ninguém muito. é obrigado a ficar com ninguém. Se escutava, eu escutei muito isso, assim, Sim. eu quero me divorciar, mas o fulano não quer. Isso na lei hoje não tem, né? Não tem essa questão de o outro não querer. Tu entra com ação, daí entra com litigioso, né? Dizendo, eu quero me separar, eu quero me divorciar, e a outra pessoa não quer, mas tá aí, eu quero, Sim, entendeu? sim. Pressupõe, o casamento pressupõe vontade dos dois. Se um não quer, é bom. Sim. Já o divórcio não, né? O divórcio não pressupõe a vontade dos dois. Pode ser a vontade só de um e é o suficiente. O juiz não vai esperar que chegue o outro, né, para dizer, eu também quero me divorciar. Porque se um quer se divorciar e o outro não, vai prevalecer o divórcio porque um não quer. Então precisaria da vontade dos dois para se manterem juntos, mas para separar não, né? Então são essas questões. E aí, claro, é interessante a gente falar que quando é consensual, a lei traz que teria que ter ali já a descrição da partilha de bens, né? A pensão alimentícia entre os cônjuges, né? Se um vai pagar a pensão alimentícia para o outro. Como é consensual, já deixar tudo isso já alinhavado, né? A guarda dos filhos incapazes, né? Para quem vai ficar, a regularização de visitas, né? Quais as datas, os períodos e tal. Assim como os alimentos dos filhos, né? Então, no consensual é interessante que a lei pede isso, já traz tudo isso para já demonstrar a consensualidade. Sim. Lembrando que a questão da partilha ela pode ser discutida posteriormente, ela não está atrelada ao divórcio. O juiz pode conceder o divórcio e a partilha
ser discutida Sim, posteriormente. sim. Ela não é um Ela- requisito não, para o não é um juiz conceder o requisito pra divórcio conceder. que a partilha esteja. Não é Mas, obrigatório. o ideal é que, bom, se Que resolva tudo, seja, mas É aí que tá, tu entra no consensual, mas se não tiver consenso quanto à partilha, pode haver quanto os demais questões, não tiver quanto à partilha, daí sim, né? O juiz pode autorizar que se faça isso depois, sem problema. E no litígio, ainda, de falar aqui, Tá. No litigioso, o litigioso é quando não tem, então, aquele consenso das sim. partes. Né? Então, quem vai decidir vai ser o juiz. Sim, quer seja pela partilha, quer seja pela situação dos filhos, enfim. Sim, quem vai decidir vai ser o juiz. E o extrajudicial, ele é feito em cartório. Sim. Né? O extrajudicial, só que para ser feito o extrajudicial, ele tem que ser consensual. Ele tem que ser consensual, é necessário a intervenção de um advogado também, que as pessoas podem achar que, porque é por cartório eu vou ali, não, porque tem que haver uma petição como se fosse formulada em juízo, com um plano de partilha, tudo certinho, então é obrigatória a intervenção do advogado, tem que ser consensual, né, como tu falou, não pode haver filhos menores, porque aí tem que haver a intervenção do Ministério Público e só em juízo, não é? Então, esses são, acho que, os requisitos para o E extrajudicial. a cônjuge não pode estar gestante. Não pode estar gestante. Não pode estar gestante. Nada disso aí, sinceramente. Não pode estar gestante. E fica bem, inclusive, uma curiosidade em relação à escritura aí do divórcio extrajudicial, é que tem que constar que não há condições de reconciliação. É um requisito. Sim, porque Que o que acontece? No judicial tem a possibilidade de sempre abre, digamos, quando tem aquela audiência, ele reitera se há a possibilidade de. é isso que eu ia Mesmo falar, que seja de praxe, né? Não tem problema. Eu ia falar do litigioso, é isso? Do litigioso. O juiz vai sempre tentar essa conciliação. Você vai buscar essa conciliação. Sim, Então, sim. No começo ele abre ali, né? Tentativa sempre tem, né, da conciliação. É praxe ali. Como em qualquer outra. Ele sempre Tanto tenta o que acordo. nas audiências, eu acho que ainda perdura isso, tem aquela conciliatória. Hoje tem as mediações, né? Sim. Mas a conciliatória, ele justamente é para conciliar. Não há acordo, ele geralmente vai ter a instrução, e mesmo na instrução que não houve acordo, o juiz ele abre a solenidade e ainda reitera a possibilidade de. Então, por isso que é aquilo que tu falou, da extrajudicial já tem que estar expresso para quando for para o tabelião ali que não há mais a possibilidade de haver a reconciliação, né? Porque se não tiver isso aí, o tabelião vai mandar, vai trancar. Sim, e também as pessoas perguntam muito em relação a como fica, né, a divisão aí dos bens. A divisão dos bens vai depender do regime adotado. Por isso a importância, desculpa, te atropelei, a importância fundamental do regime quando for o casamento, né? De estipular que as pessoas têm. Lembrando que quando não for estipulado nenhum regime, quando do casamento, quando for fazer o divórcio, que vai se vigorar, vai ser a separação parcial de bens. Que é a regra atual. Antigamente era a comunhão universal de bens. Hoje equivale à comunhão parcial de bens. Se tu não quiser fazer a parcial, tem que fazer um pacto antinupcial, né? Que é um documento dizendo que tipo de regime tu vai optar. Eu acho que é interessante falar dos... E aí nisso é interessante falar também, porque às vezes as pessoas não sabem, no pacto antinupcial a gente pode criar constar algumas regras, né? Do tipo, sei lá, eu tenho um imóvel, vai ser pela comunhão universal, mas esse imóvel eu não quero que participe. Sim, há essa possibilidade de fazer uma exceção, tu diz o regime, mas tu pode criar algumas regras, claro. Criar algumas regras ali, claro, que aí é consensual, né? Sim, ambas as partes vão ter que aceitar. Mas fazendo essa questão... Era comum também fazer um tipo de regime X. Agora, se tivermos filhos, passa para outro regime. Então, pode ser feito isso. E tudo isso, como o Fabrício disse, tem que ficar já definido no pacto antinupcial. Tem que ficar tudo... E eu acho que seria interessante a gente dar uma geral dos regimes, né? O que se comunica ou não. O regime de separação parcial, que é esse regime, é o regime de que
é dividido tudo aquilo que foi adquirido a dois. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido na constância da união a dois, né? Sim. Ali é dividido. O que é individual, por exemplo, herança, doação para um Ou dos adquirido cônjuges, antes ou adquirido de forma anteriormente ao onerosa antes do casamento, casamento não se comunica. não se comunica. Comunhão universal, vão se comunicar todos os bens, inclusive bens de herança, de doação. Tudo. É universal, como o nome está dizendo, né? A separação total de bens separa o que está adquirido no nome de cada um, é de cada um. Não se comunica. Não se comunica. E tem outro tipo também, Fabrício, que tu deu. Que é a Separação questão- obrigatória. Não, é a Não. questão final dos sequestros. É. E aí é um híbrido aí que eles criaram, digamos assim. Inicialmente a ideia me pareceu que era para um casal de empresários, porque tu pode dispor dos teus... tu vai administrar os teus próprios bens, né? Eu tenho os meus bens particulares, o outro cônjuge vai ter os seus, e tu vai administrar os seus bens da forma que tu quiser, sem precisar da autorização do outro. E só que lá no final se vê o que foi construído junto, né, desse bem, e aí se tem uma partilha com base nisso. Claro que tem certas exceções, tem que ver o que é o que se surgiu disso, o que realmente foi construído junto, o que foi de bem particular, e aí tem toda uma série de análises que precisa ser feita, né? Que às vezes é essa que dá a confusão, que acabou meio em desuso essa aquisição no final dos sequestros, por causa disso. Porque se eu tomar uma decisão em prejuízo do outro, mesmo que o bem seja meu, mas possa ser adquirido pelo outro, isso vai ter um desconto no final. Então, é uma série de detalhes assim que acabou meio que impedindo que até para as pessoas conseguirem entender era difícil. Então, a pessoa acabou caindo em desuso, né? O pessoal acabou usando mais a parcial mesmo do que tentar essa aquisição final dos sequestros, né? Porque, assim, são, na soma ali, os bens anteriores ao casamento que são subrogados, esses aí fazem parte do montante dos aquestos, né? Os que sobrevierem de cada cônjuge, por sucessão e liberdade, as dívidas relativas a esses bens, tal, isso aí entra no monte lá. Então, ficou bem complicado, assim, de tu avaliar, isso causava um estresse maior depois numa discussão futura quanto a isso. Então, acabou em desuso, tanto que tem uma possível reforma aí principalmente de direito de família, uma das coisas é tirar essa possibilidade desse regime da aquisição final dos aquestos, né? do rol das possibilidades. Então, vai sair, né? Conforme o projeto, vai sair isso aí. Eu não sei se a gente chegou a falar da separação obrigatória. Sim, a gente falou da separação total, que inclui a separação obrigatória de bens, né? Sim, que é aquela quando a pessoa tem 70 anos, né? Ao menos são 3 requisitos, são mas a principal acaba sendo que é dos 70 anos. Que não, no caso aí os bens não se comunicariam, né? Agora tem uma decisão mais recente que, desde que expresso pela parte que tem 70 anos, que o desejo é de dividir o patrimônio, de se comunicar, pode. Então tá nessa questão aí, mas atualmente o que está valendo é isso, se a parte com 70 anos ele expressa que quer partilhar os bens, né? Então pode o único requisito é esse, né? Que ela tem que expressar que à vontade, só não, pelo simples fato, não quer dizer, tenho 70, vai se comunicar, não. Continua não se comunicando a menos que, mas aí ela tem o direito de expressar que quer comunicar e aí sim se comunicam, né? Que na lei antes não poderia, né? É automático. Não era vedado, mesmo que a pessoa quisesse, ela não podia. Era automático, não podia. E em relação aí também se discute no divórcio, que também dá
dá bastante pano para manga é a guarda dos filhos, né? Então, a gente tem 2 tipos de guarda, que é a guarda unilateral, que é a mais comum ainda, né? A guarda unilateral, que aí a pessoa fica um responsável Com outro legal direito a pelo menor, visita, assim. e aí é regulado as visitas. E a guarda compartilhada, que aí os dois exercem a responsabilidade perante o filho, e isso aí a gente já tinha até conversado no Questão episódio de alimentos. anterior dos alimentos, né? E então, essas são as 2 formas de guarda. Apesar desse guarda compartilhada, ainda se coloca um lar de referência. Sim. Fica para que tenha um local que seja referência para o menor. Porque Sim. a guarda compartilhada, a ideia não é alteração de lar da criança de moradia. É divisão de É responsabilidades. divisão de responsabilidades. Né? Chamar para a responsabilidade, não só a questão da moradia. Tem, né? Até porque pode ter realmente um quarto na casa do pai, outro na casa da mãe, então, mas ele não é a questão da criança estar para lá e para cá. Não. Sim, não é questão simplesmente quem fica com a criança e quantos dias, que as pessoas confundem muito isso. Não, é questão de direitos, mas principalmente de deveres, né? Principalmente de deveres. Dividir as responsabilidades. Sim. Isso dá para ser definido quando se entrar com a ação, né, de divórcio, já se define consensualmente, né, se vai querer ser unilateral ou compartilhado. E aí, claro, aquela questão, as partes têm que assinar, mesmo, dizendo ou demonstrar de alguma forma que concordam com isso. E aí que entra a questão da lei que diz que se não houver um consenso entre os pais, eles tendem a puxar a questão para compartilhado. E aí há toda uma discussão nessa questão da guarda compartilhada quando os pais não têm consenso, que ao que me parece, para ter essa guarda compartilhada, que ela consiga fluir de forma razoável, tem que ter pelo menos um diálogo entre os pais, né, do menor. Um mínimo diálogo, assim, uma possibilidade de sentar e conversar. Bom senso. E às vezes não é o que a gente vê, né? Às vezes sempre acaba com uma mágoa de um para com o outro, e aí isso acaba interferindo, inclusive, na criação do filho, porque, né, dá para te contrariar o outro, porque tu ficou com aquela mágoa, tu acaba usando, digamos assim, a criança. Indiretamente, às vezes, a criança, né? Proibindo, não pode isso, não pode aquilo, mas eu quero que seja assim, mas eu não quero. E aí ficam nessa discussão e às vezes é só não quero e ponto. Não tem não, vamos conversar então, né? Tá, por que tu não quer? E tu, por que tu quer? Tá, vamos chegar, né? Vamos tentar chegar num consenso aí do que é, ainda que não seja só para um lado ou só para o outro, pelo menos um meio termo que seja. Mas às vezes é bem difícil, né? A questão da guarda compartilhada, isso aí é uma grande... Eu sou a favor da guarda compartilhada pelo fato da responsabilidade, que eu acho que a responsabilidade é tanto do pai quanto da mãe, né? Em relação à criação e educação, enfim. Mas eu concordo que, havendo um problema mais acirrado ali em relação ao pai e à mãe, cada vez de falar, olha, tem uma reunião da escola, aquilo ali vira e realmente dificulta muito. Quando a gente fala de sentimentos e emoções, né, que envolvem um divórcio, é complicado, porque na maioria das vezes alguém sai desgostoso, né? Então não é uma coisa que, uma coisa feliz, vamos nos divorciar, né? Coisa boa, vamos fazer o divórcio. Ocorre, mas a maior das vezes não é assim. Então, infelizmente, a criança ela já sofre o impacto, ela que sofre o impacto. Independente da forma que a simples fato da separação dos pais já gera algo na criança. Às vezes o consenso é só quanto ao divórcio, né? Os dois concordam em se divorciar, mas não nos termos em que vai se dar isso, né? Essa é a questão. Claro que aí o judiciário tem essa questão de usar esses meios multidisciplinares, né? E
psicológicos, atendimentos e tal, toda uma série de coisas para ver, avaliar aquela situação e ver qual é que é a melhor forma, se seria realmente compartilhada, que é o que tende, mas não que seja obrigação, né? Não que assim, os pais não chegaram num consenso, então vai ser compartilhado. Não, ele pode avaliar e ver assim, ó, faz uma avaliação psicológica e tal, desse acompanhamento psicossocial e tal, e aí vai se chegar num consenso. Não, realmente, nesse caso, a unilateral é melhor. Sim. Pode acontecer, né? Então, a gente tem que fugir também. Às vezes a gente cria uma regra, mas ela nem sempre é o que se aplica no caso, na prática, né? E o direito de família tem essa particularidade, né? Que não é assim, tu não pode ver ela como uma letra fria, né? Que a gente chama que é, tá lá na lei, vai aplicar assim, ponto. Não, tu tem que ver o caso a caso, porque isso trata com uma série de coisas, né? De sentimentos das pessoas, né? Da educação dos filhos, né? Então, isso sempre vai ser buscado, né? Essa questão de guarda do que é o melhor para o menor, né? E o que tem muito também é que as pessoas que, que a gente vê no dia a dia do escritório, do direito, enfim, que elas se separam, tem a questão dos filhos, né? E tem uma rixa entre elas. E é impressionante como tem casos que as pessoas criam dificuldades e elas querem que a justiça resolva tudo. E se não houver o mínimo bom senso das partes, a lei existe. Não vai ter juiz, não vai ter Ministério Público que vai resolver. Porque tem casos que as pessoas. A gente já viu em vários casos. Digamos, ela tem que entregar o filho às 17 horas. O pai ou a mãe entrega às 17 horas e 2 minutos. Eu quero falar com o juiz que ele me entregou às 17 horas. Não, mas infelizmente mas é assim. Então as pessoas usam o processo como uma forma, uma guerra, e querem que a justiça vai fazer uma petição para o juiz. Ele não entregou às 17 horas, entregou às 17 horas e 2 minutos. Quero que revogue tal coisa. É impossível. Se não há o bom senso, o mínimo bom senso das partes, não vai haver justiça, não vai haver lei que vai regularizar aquilo ali. Por isso que enquanto petição, fazer o processo realmente, efetivar ali o que eu quero, o que tu quer, colocar o máximo de informação possível. Bom, as visitas serão, né, de tal e tal dia, tal e tal hora, o aniversário vai ficar com fulano, o dia das mães com Beltrano, né? Sim. O dia dos pais, o aniversário alternado, Natal, final do ano alternado, como é que vai ficar? Férias Quando de tu julho, vai fazer ali a petição, vai fazer o termo de acordo, enfim, tu tem que colocar o máximo de deixar ajustado ao máximo possível. Tu sabe que vai dar problema. Alguma hora, um momento vai dar um problema. E mesmo assim, como tu diz, com tudo isso aí, ainda tem que haver o bom senso de saber que um dia pode haver um problema e aquilo ali não vai causar um desastre. Esse detalhamento vai diminuir a possibilidade de diminuir, né? Isso não quer dizer que não vai dar problema. Porque, como a gente está dizendo, depende muito do bom senso. Sei que às vezes é difícil, tu tá com muita mágoa e tal, mas tem que ter um bom senso. Um dia tu precisou passar o aniversário do filho, mas precisou de uma viagem a trabalho urgente, não vou poder ficar com ele. Aí tu fica com a mãe, não, a mãe não quer, em geral é o contrário, mas a mãe não quer porque não, é tu que tem que ficar com ele. Entendeu? Essas coisas aqui às vezes não custa, né? Tentar no bom senso, ou até essa questão, esse final de semana era do pai, mas daí ele vai viajar, olha, é uma questão de trabalho, não tem como, não é uma viagem a lazer que eu posso levar o filho. Então, né, fica com ele, de repente me compensa no outro. E às vezes a gente vê que não acontece isso. Tipo, não, se vira. Esse era o teu, pega ele e parece uma coisa assim que acaba atingindo mais a criança do que o ex-casal. Né? É que nem a questão da visitação. A criança porque a criança fica dividida entre o pai e a mãe, né? Então, mas a visitação não é aquilo lá, o pai não tem obrigação. Não, ele não tem obrigação de visita, né? Mas a criança tem o direito de convivência. E a gente não pode esquecer que existe a responsabilização pelo abandono afetivo. Tem muito aqui, mas eu não tenho obrigação de visitar, eu não tenho... Não, realmente, mas existe a questão do abandono afetivo e a criança tem o direito ao convívio. A família também, do pai, aos avós... Esse direito de visita se estende aos avós também, né? De ter esse convívio com os avós. Sim, que é importante também para a criação
desenvolvimento. Tanto é assim que existe a possibilidade dos avós entrar com uma ação de visitas, né? Sim. Que a briga entre o casal e, digamos, os avós de um e do outro são, digamos, pagam o preço pela briga do casal e não deixam ver. Então, o avó, ele tem o direito de buscar, inclusive, ele propor uma ação de regulamentação de visitas do neto, né? Sim. Outra questão ali que a Ana já falou, mas vou voltar nesse ponto especificamente, é que o fato de um dos cônjuges constituir novo casamento não modifica em nada essa questão, né? Salvo que fique comprovado que, né, o novo cônjuge pode trazer de alguma forma um prejuízo, que é violento com a criança, sei lá. Bom, mas isso é uma exceção, claro. Mas em regra não é o novas núpcias, né, um novo casamento que vai fazer com que modifique a situação. A questão segue a mesma, a guarda continua da mesma forma, então, independente dessa questão de ter se casado novamente. Embora na prática seja complicado, né? Nem em relação aos alimentos, né? Ele continua com o dever de pagar alimentos, mesmo que ele tenha uma nova família. Sim. E aí a gente entra ali na questão também dos alimentos, que pode ser pago a cônjuge ou ao cônjuge e ao filho menor. Até em regra até os 18, mas pode se estender, né? O que se extingue no caso com no novo matrimônio é da cônjuge. Os alimentos Sim, ou do cônjuge, sim. do companheiro do companheiro. Sim, aí se extingue, mas do filho ou da filha não. Enquanto menor. A lei prevê, ou haver uma exceção, né, da maioridade, mas ao menos em princípio até a maioridade. Em relação aos alimentos, né, a gente tem acho que foi no programa anterior, episódio anterior que a gente fez, foi especificamente sobre alimentos, né? Sim. Então a gente não vai se ater muito em relação a alimentos, porque a gente tem um programa só que a gente falou só de alimentos, né? Tá ali, Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa aí para... eu só tenho uma curiosidade que eu pesquisei ali para ver mais ou menos se tinha dados de números de divórcios, né, no Brasil. O IBGE tem o último dado de 2022, que foram 420 mil divórcios em 2022. Englobando judicial e extrajudicial, geral. Deve ser, né? Eu acredito que sim, porque eles não falam, eles só falam da quantidade, né, que é praticamente o dobro de 2010. Então, quer dizer que houve um crescimento considerável. E eles colocam que 81,1% se resolve em primeira instância, não tem recurso. Mas é só para terminar assim com dados. Não saiu ainda de 2023, eu acho que eles demoram um pouquinho. Procurei, mas eu só achei esse último aí, foi lançado em 2023, de 2022. Então agora provavelmente saia do ano anterior, eu não sei como é que é feito isso aí. Mas essa facilidade também, né, do casar e divorciar facilita com que aumente o número de divórcios. A pessoa não se casa, porque sabe, daqui a pouco eu quero me divorciar, divorcia de forma mais tranquila. E durante a pandemia ele teve um recorde também em relação ao tempo, né? Eu acho que as pessoas ficaram muito tempo juntas. Foi difícil conviver. É difícil a convivência. É complicado. Mas eu acho que é isso aí, né? Quer dar o lembretezinho aí? Reforçamos, então, né, que se quem quiser dar sugestões, né, de novos assuntos que pra gente tratar aqui, que sejam do interesse de vocês, colocarem nos comentários. E aí, na medida do possível, a gente vai fazendo, né, esse programa com base nesse assunto, ou até reforçando algum outro assunto que a gente já tenha tratado, mas que especificamente a pessoa ficou com alguma dúvida. Nada impede que a gente possa voltar a tratar do tema. Sim. Eu acho que é isso aí. Então tá.